essa carta linda, que é a Dança do Sol, e que ela vai falar de sacrifício, né, pessoal? Essa palavra sacrifício. Essa palavra sacrifício quer dizer sacro ofício. Então, muitas vezes a gente olha a palavra sacrifício como algo assim negativo, né? Então, eu vou fazer um sacrifício, eu vou deixar de ganhar algo, eu vou me submeter a algo que eu não quero. Então, quando a gente diz que alguém foi muito maltratado, foi muito sacrificado, né? Mas, na realidade, a etimologia da palavra fala de sacro ofício, né? Ou seja, algo que a gente faz que tem uma conotação sagrada. Esse sacro ofício tem uma coisa que tem a ver com um certo sofrimento e uma certa perda em alguns momentos, né? Então, o sacrifício ele não é algo que a gente faz prazerosamente no sentido assim que vai nos dar um prazer fazer, né? Geralmente ele vai envolver a gente ter coragem, algo que nos desafia, né? E daí também a palavra coragem é uma palavra interessante, né? A etimologia dela, porque coragem quer dizer agir com coração. Então, dentro dos sacrifícios que nos exigem coragem, né? A gente vai buscar o agir com coração. Então, tudo isso que parece que está ligado a um enfrentamento de algo negativo, pode ter uma questão muito positiva aí dentro. Então, esse capítulo ele vai falar da dança do sol como um ritual que é destinado aos guerreiros, são guerreiros homens, né, da tribo. Na realidade, é um ritual iniciático, né, dentro da questão da masculinidade. E é um ritual bastante doloroso, né, que envolve furar no peito, né, fazer furos no peito por onde vai passar uma varinha, né. Está ligado a uma árvore, que está ligado à carta anterior que a gente fez, né. E então, sendo a carta anterior ligada à doação, essa carta agora ela tem a ver com sacrifício. Então esse ritual iniciático, ele me parece está falando de uma preparação para esse guerreiro, né? Entrar em contato com a sua capacidade de doar-se, de dar-se. Então, vamos ver algumas características do guerreiro, né? O guerreiro, ele é, antes de tudo, alguém que faz o que deve ser feito, né? Então, tem coisas que a gente tem que fazer na vida, que é inevitável. E o guerreiro, e aí a gente aciona esse arquétipo do guerreiro, né? Existem coisas que às vezes a gente fica com preguiça de fazer, né? Ou fica um pouco resistente a fazer algumas coisas. E o guerreiro, ele é aquele que vai fazer, né? Ele vai adiante, ele vai tomar o seu percurso e vai, né? Então, ele faz o que deve ser feito, sem pena de si mesmo. E daí a gente vê muito o guerreiro, o arquétipo do guerreiro ligado à guerra. Eu colocaria que a guerra ela é uma condição do guerreiro quando no caminho do guerreiro se envolve uma guerra, né? Como ele faz o que tem que ser feito, se ele deve lutar numa guerra, ele vai lutar numa guerra. Mas a essência do guerreiro não é a guerra, né? O elemento que vai empoderar o guerreiro é a dança. E é muito linda essa carta, porque ela fala justamente disso, né? Que o guerreiro ele tem que estar apto para dançar
4 dias seguidos, sem se alimentar, que aí está o sacrifício, né? Sem beber água, sem se alimentar, sem dormir. Então, o sacrifício está nesse elemento de conseguir ultrapassar esse desafio de ficar os 4 dias dançando, né? Mas, por outro lado, é interessante porque a carta fala de um tutor, né? E esse tutor, que ele é o padrinho, né, desse guerreiro, ele vai preparar o guerreiro para passar esses 4 dias dançando, né? Não é algo que ele vai fazer assim sem preparo, né? Então, como todo ritual iniciático, especialmente o ritual iniciático da masculinidade, né? Interessante a gente perceber que os rituais iniciáticos masculinos, em geral, eles envolvem sacrifício e sofrimento, né? E eu acho que essa carta ela explica super bem o porquê disso. Então, faz toda uma relação também com a vivência que a mulher tem, né? A mulher ela vai parir, ela vai sangrar todo mês. Então, esse elemento de sacrifício e de dor, né, já existe por si da mulher como um elemento relativo à condição do feminino, né? Então, a mulher oferece sangue para a terra todos os meses e ela tem todo esse processo tão forte, tão iniciático que é o parto. Os homens não passam por isso. Então, o ritual iniciático, ele também serve para isso. Eu acho que o capítulo, ele dá muito claro isso, né? Então, a dança é um elemento empoderador do guerreiro e transcendente também, porque quando ele vai passar 4 dias dançando, ele entra em transe, daí ele começa a ter visões, né? E só que para isso ele tem que estar super bem preparado. Ele não pode cair durante a dança. Se ele cair durante a dança, isso significa um mau presságio para a tribo, né? E existe o padrinho dele, o que preparou, né? Ele fica envergonhado pela queda. Não o guerreiro em si, mas quem o preparou. Por quê? Porque isso significa que ele não foi bem preparado. Então, a pessoa que fica envergonhada é o tutor daquele dançarino. E é interessante porque a gente está trabalhando aqui, né? Então, com uma essência masculina, né? Então, a gente está falando de um arquétipo essencialmente masculino, né? E que tem como fundamento principal a proteção. Então, vocês sabem que eu escrevi esse livro, A Cura Ancestral, né? E nos capítulos iniciais do Cura Ancestral eu busco muito ver quais as origens desses papéis, né, sociais que a gente tem dentro da masculinidade, do feminino, né? Por que se dividiu a humanidade, né, em tarefas, né, tarefas masculinas, tarefas femininas. Então, eu vou buscar nos capítulos iniciais do Cura Ancestral, desculpe, eu vou buscar, então, as origens disso, né? E daí, lá no início, hoje em dia a gente mistura, felizmente, né, as coisas não são mais tão rígidas, então as mulheres exercem muitas tarefas ditas masculinas e os homens as tarefas ditas femininas. Mas a função original, né, da paternidade e a função original masculina, se a gente vai ver lá no nível antropológico, arqueológico, né? A gente vai ver a função da proteção. Então, porque a mulher, quando ela tinha o seu bebê pequenininho, né, e muito dependente dela, ela como que ficava mais vulnerável. Então, a presença
de homens cuidadosos era essencial para a tribo, né? Essa tribo onde os homens eles tinham uma função de proteção e de cuidado. E daí a gente pode ver, e eu acho que o livro coloca bastante bem isso, né? Essa função de cuidado como uma função essencial do guerreiro, né? Então, quando a gente vai ver a deturpação desse arquétipo, onde é uma masculinidade violenta, uma masculinidade que diz respeito ao feminino, né? Que está ligada à guerra mesmo, não à dança, a gente vai ver uma deturpação desse guerreiro original que é capaz do sacrifício, que é capaz de derramar o seu sangue sobre a terra, assim como as mulheres, né? Que é capaz de abandonar o próprio ego para proteger as pessoas da tribo, da sua comunidade, da sua família. Então, essa carta ela vai trabalhar muito dentro dessa essência cuidadora do masculino. E o que significa esse doar o próprio sangue, né? É doar a sua energia vital, é doar algo muito essencial. Esse doar o próprio sangue, ele significa abandonar as estruturas de ego e se dispor para a vida, se dispor a aquilo que é mais ligado ao nosso propósito mesmo, né? Então, por isso que a dança do sol, ela é realizada embaixo de uma árvore, porque a nossa carta anterior, ela tem a ver com isso. Só que na carta da árvore existe a doação do fruto, né? E aqui existe a doação do sangue, o sangue como um elemento de vida pulsante, né? O sangue que é tão utilizado em sacrifícios em várias religiões, né? Por quê? Porque ele significa a essência da vida. A própria religião católica, quando vai fazer essa cerimônia, né, de repartir o pão e o vinho, né, o vinho como um símbolo do sangue, né? Este é o meu sangue, esse é o meu corpo, né? Então, a gente vai ter a mesmo aí essa representação do sangue como uma essência do sacrifício. E daí a gente vai ver que a dança é uma dança para o sol, né? A dança do guerreiro, ela é uma dança para o sol. O que significa isso, né? O sol que é luz, lucidez e discernimento. Então, esse guerreiro com essa capacidade de lucidez. E é interessante porque se a gente vai pensar, né, na nossa vida, no nosso cotidiano, o que significa esse sacrifício? Então, muitas vezes, deixar o sacrifício, esse sacrifício, muitas vezes, ele vai significar deixar hábitos que não nos fazem bem, né? Abrir mão do consumo de coisas que a gente não necessita, né? A saber compartilhar as nossas coisas, né? Saber nos doar um pouco mais. Então, o que não significa que hoje a gente tenha que fazer um sacrifício que signifique verter sangue, né? Mas sim esse sacrifício que significa deixar de circular um pouco ao redor do próprio umbigo, né? E estar mais à disposição da partilha. Só que para isso a gente tem que ter discernimento, tem que ter lucidez, né? De olhar para a gente mesmo, nas nossas pequenas sombras, nos nossos pequenos egoísmos, nas nossas pequenas preguiças, poder sacrificar isso, né? Poder deixar ir embora isso,
aquela preguiça, aquela falta de vontade de fazer as coisas, aquele egoísmo, aquele pensar em si mesmo só, né? Poder deixar isso ir para poder doar essa essência, né? Que é a essência da árvore que a gente viu da outra vez, esses frutos, né? Então, é isso, ir além do próprio ego. O que que significa? O que que a gente vai estar superando aqui, né? É o próprio ego. O que que tem que ser sacrificado? É o próprio ego, né? Na realidade, esse é um ritual de contato com a própria essência.